18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas até as 7 da noite com você, eu, Karime Leão e Kenneth Paz. Boa noite, Kenneth. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham agora 18 horas de hoje. Gente, para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua participação. Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E você também pode participar pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. E, gente, você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix FM na Apple Store ou Play Store. Tudo disponível para os sistemas iOS e Android. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa com o repórter André Meirelles, que fala pra gente como é que está a volta pra casa. André, boa noite. Antes de você falar sobre o trânsito, a gente sabe que o Instituto de Mobilidade Urbana está realizando uma ação informativa sobre os radares, é isso? Conta mais. É isso mesmo, muito boa noite para vocês. São os novos radares que inclusive já tem data para começar a multar aqui em Manaus, e a prefeitura foi para a rua orientar motoristas e motociclistas. Essa foi uma ação que aconteceu hoje, uma blitz educativa, foi feita na zona centro-oeste da capital amazonense, e essa ação aí orientou os condutores sobre os novos radares que entram em funcionamento a partir do dia 1º de fevereiro. Então essa blitz ela foi coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o IMMU, e serviu aí para informar sobre os 34 novos pontos de fiscalização eletrônicas que vão ser implantados em diferentes zonas aqui da capital amazonense. A gente vai acompanhar a fala do Harold Guedes, que é o diretor de engenharia de trânsito do IMU, falando sobre essa ação educativa. Durante todo esse mês de janeiro, nós estamos fazendo ações educativas para dar publicidade e transparência nos locais onde vão ser instalados esses equipamentos. São 34 equipamentos. Dentre esses equipamentos, nós temos os medidores de velocidade 60, nós temos 2 lombadas eletrônicas que nós vamos colocar de 40 km por hora, onde tem travessia de escolares e onde nós já tivemos sinistros com vítimas fatais nesses locais. Nós teremos uma novidade em Manaus, que são os detectores de eixo, que vão fiscalizar os veículos pesados, e os locais que serão instalados nos semáforos, os avanços de sinal e parada sobre a faixa. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do Harold Guedes, que é o diretor de engenharia de trânsito do IMU. Então já sabem, a partir do dia 1º de fevereiro, os novos radares já vão estar funcionando. E agora sobre o trânsito pela Avenida Humberto Calderaro, o trânsito tá com excelente fluidez, hein? Karime, Kenneth, tá bom o trânsito por aqui. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. 14 de janeiro é dia de luto, de respeito, de memória, mas principalmente de cobrança. Há 5 anos o Amazonas parava diante do caos. Hospitais de responsabilidade do governo Wilson Lima ficaram sem oxigênio para os pacientes internados. Pessoas morreram asfixiadas num colapso que marcou para sempre a história da pandemia no Brasil. E até hoje, dia 14 de janeiro de 2026, ninguém foi responsabilizado pelo colapso do oxigênio, nem pelas mortes. O Amazonas entrava para a história pelo pior motivo possível: a falta de oxigênio nos hospitais públicos durante a segunda onda de Covid-19. O cenário era desolador. Leitos lotados, unidades fechando as portas com pacientes do lado de fora e também familiares desesperados em busca de cilindros para poder manter vivo ali quem eles amavam. E não podemos esquecer que também em janeiro de 2021 a gente ouviu depoimentos, inclusive de uma mulher que na época ela estava com um pai internado precisando de oxigênio. A gente vai ouvir agora esse relato. Que a gente compra, a gente paga imposto. Aí na hora que nossos pais precisam, não tem, a gente tem que estar se humilhando para eles viverem. Para viver, a gente precisa se humilhar para manter um ente querido vivendo. Não tem vaga para ela. Aí vai para lá, não tem oxigênio lá também. Eu vou deixar ela morrer lá. 18 horas.
Ela, na época, estava cobrando o básico do governo do Amazonas. A segunda onda da pandemia foi mais letal, foi mais cruel e revelou a completa falta de compromisso do Estado com a vida. O governo Wilson Lima sabia da gravidade da segunda onda de Covid e foi alertado pela empresa White Martins sobre a possível falta de oxigênio com o aumento dos casos de Covid. Com o consumo médio de oxigênio, que era de até 17 mil metros cúbicos por dia, saltou para 76 mil no pico da crise. Dentro dos hospitais, o desespero também tomou conta da equipe médica, que não tinha como atender os pacientes, não tinham como evitar as mortes. Vamos ouvir um trecho de um desabafo de uma enfermeira do Hospital Getúlio Vargas em janeiro de 2021. Gente, muito assustador. De uma hora para outra, os ventiladores disparando. A gente tentava aumentar a F2 do comando. A professora não respondia. Olhava para os amigos, o desespero. Vidas indo embora. A gente se sente tão incapaz. Só Deus. Só Deus. 18 horas. Hospitais denunciaram que não haviam mais oxigênio para todos. O SPA do Alvorada fechou as portas. Médicos e acompanhantes carregaram cilindros em carros particulares nessa corrida contra o tempo para poder salvar vidas. Do lado de fora, famílias formaram filas em lojas, em fornecedores privados, tentando comprar o que o Estado não conseguiu garantir. Como o governo Wilson Lima não conseguiu manter o abastecimento de oxigênio dentro dos hospitais, a sociedade civil precisou se unir de modo geral para poder evitar mortes. E foi o que aconteceu com o motorista Josenildo Bandeira, ele que trabalhou numa organização social para exatamente durante aquele período de 2021, janeiro de 2021, ele poder ajudar pessoas que estavam nessa condição. Vamos ouvir relatos agora de quem ajudou a manter algumas pessoas vivas aqui na capital. Tive a honra de trabalhar numa ONG e levar bastantes cilindros de oxigênio às pessoas necessitadas. Foi um sofrimento muito grande ver a pessoa falta de ar, morrendo, gritando, pedindo socorro. Foi uma coisa muito marcante e, sem dúvida, uma coisa muito triste nessa minha experiência que eu passei aí. 18 horas. 3 dias antes do colapso, a White Martins já havia alertado: o consumo de oxigênio em Manaus era 6 vezes maior. Documentos mostram que autoridades foram avisadas e, mesmo assim, as medidas foram insuficientes. As entregas só ganharam força depois que o sistema já tinha entrado em colapso e muitas pessoas já tinham morrido. Por isso, mais de 500 pacientes foram transferidos às pressas para outros estados em aviões da Força Aérea e Transportes Civis, uma operação de guerra para tentar salvar vidas. E durante esse período, Karime, sem dúvidas, existem relatos de pessoas que conseguiram sobreviver a esse cenário de guerra, como foi definido, inclusive pelo Richardson Paes, ele que é meu irmão, Karime. A gente trouxe relatos dele, que esteve internado no hospital 28 de agosto, estava com 76% do pulmão comprometido, e ele fala pra gente agora sobre como ele passou durante esse período, que com certeza pode ter sido o mais crítico do nosso estado. Vamos ouvi-lo. Foi muito dolorido, assim, você vê muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sem condições de respirar e você sabendo ali que um gás estava fazendo completamente a diferença, né, para a vida daquela pessoa. E foi bem dolorida essa experiência. Você vê pessoas ali tentando sobreviver, sabe, tentando respirar e não conseguindo, não tendo gás, não tendo ar. E você basicamente vê a pessoa falecer ali perto de você e você sem poder fazer nada. Muitas vezes os médicos também, enfermeiros, não tinham muito o que fazer, mas a falta de oxigênio foi muito crucial. A única coisa que eu posso descrever como uma experiência assombrosa e assustadora. 18 horas. Sem dúvida alguma, foi o pior momento da pandemia, foi uma pior crise sanitária da história do estado do Amazonas. A irresponsabilidade foi quem providenciou esse fato horrível, com tantas mortes. Vale lembrar que foi durante a pandemia que a Polícia Federal fez várias operações aqui no estado do Amazonas, em que descobriu a compra superfaturada feita pelo governo Wilson Lima
de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Detalhe, esses aparelhos não serviam para pacientes de Covid-19. Essa compra superfaturada, por esse fato, 3 secretários de saúde foram presos nas operações Sangria da Polícia Federal, que investigou justamente essa compra superfaturada. E por esse motivo, por essa compra, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de crime como de ser o chefe de uma organização criminosa que atuou durante a pandemia no estado do Amazonas. Vale a gente destacar, Karime, que esse caso, ele está, na realidade, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, o governador Wilson Lima, ele é réu no STJ por ter comprado de forma muito grave, né, Karime, esses ventiladores pulmonares em lojas de vinhos. Além disso, existem diversas outras nomenclaturas a respeito sobre esse caso, como organização criminosa, desvio de dinheiro da saúde em plena pandemia, ventiladores pulmonares, como você ainda há pouco mencionou, comprado em lojas de vinhos e que, segundo o STJ, eram equipamentos inúteis para o atendimento da população amazonense. O fato é que o número de mortes causadas pela crise do oxigênio é subnotificado, porque não temos aí a contagem de todos os municípios. 5 anos depois, ninguém foi criminalmente responsabilizado por essas mortes. Hoje, o Ministério Público Federal fez uma coletiva de imprensa para falar dessa cobrança de indenização às vítimas da Covid. Quem acompanhou o posicionamento do Ministério Público, tem mais detalhes pra gente, é o repórter André Meirelles. Vamos acompanhar. Muito boa noite. Olha, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para apurar a responsabilidade da União, do governo do Amazonas e do município na crise do oxigênio durante a pandemia de Covid-19. Essa informação foi confirmada nesta quarta-feira na sede do Ministério Público Federal, na zona sul da capital amazonense. Segundo o procurador da República do Ministério Público Federal, Igor Jordão, documentos da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mostram que foi alertado sobre a escassez de oxigênio em Manaus no dia 28 de dezembro de 2020 para os governos federal e estadual por meio de documentos. Mas mesmo assim, o colapso aconteceu na chamada segunda onda de Covid, no dia 14 de janeiro de 2021. E a novidade que nós temos, a partir de relatórios da Agência Brasileira de Inteligência que vieram ao MPF recentemente, é que foi documentado em reuniões da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que desde 28 de dezembro de 2020 já faltava oxigênio medicinal em Manaus e que esse déficit diário e crônico de oxigênio durou pelo menos até o final de janeiro de 2020, o que reafirma as teses do MPF de que havia a possibilidade de evitação desses dados. Naquele período, os hospitais da capital ficaram sem cilindros de oxigênio para atender pacientes internados. O Ministério Público Federal destaca que o número de mortes em janeiro de 2021 foi superior ao registrado nos meses anteriores, o que confirmou que a saúde do Amazonas colapsou. A ação do Ministério Público Federal, apresentada nesta quarta-feira, não se enquadra em caráter criminal, mas o pedido é de indenização às vítimas e familiares. Segundo Igor Jordão, procurador do Ministério Público, a decisão provisória já determinou que União, Estado e município identifiquem os atingidos e ofereçam programas de assistência psicossocial. E no dia de ontem a gente fez uma reunião com autoridades municipais, estaduais, PGE e SES-AM, e federais, AGU e Superintendência do Ministério da Saúde, para entender o que tem sido feito, já que a ação civil pública já tem uma decisão de urgência determinando a identificação das vítimas da Covid e também a prestação de programas de assistência psicossocial para essas vítimas. E o que a gente verificou é que não há um cumprimento efetivo dessa decisão e que também os órgãos públicos, por hora, não se comprometem, não reconhecem a responsabilidade por aqueles eventos lesivos. Bom, agora o Ministério Público Federal ele pede o julgamento definitivo
definitivo do caso e novos documentos devem ser encaminhados à Justiça Federal para reforçar que as autoridades já tinham conhecimento da crise antes do colapso. A AVICO, que é a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, afirma que o governo do estado não reconheceu a crise na época, o que, segundo o representante jurídico da AVICO, Vinícius Reis, essa falta aí de reconhecimento é considerado uma falta de responsabilidade, tanto da gestão estadual quanto federal e municipal na época. Não existe hoje, por parte dos órgãos do governo estadual, governo federal e governo municipal, um reconhecimento de responsabilidade pela crise. E qualquer forma de reparação ou de política pública que não venha acompanhada de um reconhecimento de responsabilidade é vazio. E olha só, até o fechamento dessa reportagem, o Ministério da Saúde e o governo do Amazonas não se manifestaram sobre o pedido do Ministério Público Federal ao qual foram notificados. Enquanto isso, familiares das vítimas da Covid seguem pedindo uma resposta, como é o caso do Vitor Eduardo, que perdeu o pai por falta de oxigênio e atendimento rápido nos hospitais do governo do estado. Quando eu levei meu pai no João Lúcio, lá era 1 cilindro de oxigênio dividido para 4, 5 pessoas e gente morrendo do lado do meu pai porque no oxigênio não era o suficiente e eles não liberavam a carga toda. Eles só abriam um pouquinho para dividir ainda para 4, 5 pessoas. Um desespero total mesmo. Aí entubaram meu pai sem procedimento nenhum. Uma verdadeira chacina que o estado fez com a população daqui, ó. Olha, outro ponto levantado foi a ausência de medidas coordenadas de distanciamento social, além da promoção do uso de medicamentos sem eficácia comprovada e fatores aí que contribuíram para a crise na saúde do estado. O Ministério Público Federal destacou que a grave omissão dos governantes acarretou em violação de direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde, à informação e à memória, com consequências graves e centenas de mortes que poderiam ter sido evitadas. Volto com vocês. E essa ação do Ministério Público também pede memória e verdade, audiências públicas, apoio aos familiares e memoriais em homenagem às vítimas, sendo que a gente já tem memorial aqui na nossa capital, né, Karime? Inclusive, em 2025 foi inaugurada ali na Praça Anjo da Esperança, no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, como símbolo de luto e resistência. Enfim, estão pedindo uma coisa que já existe. Bom, e o Ministério Público Federal também cobra relatórios da Agência Brasileira de Inteligência que teriam antecipado essa crise para as autoridades, só que ninguém agiu. Em 2024, o Ministério Público Federal e Defensoria entraram com uma ação de 4 bilhões de reais contra a União, Estado e Prefeitura por danos morais, sociais coletivo. Bom, nós conversamos com o doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, que analisou esse contexto e essa medida, essa resposta das autoridades. Vamos ouvir. Pazuello, Bolsonaro, o ministro, o diretor, aquela capitã Cloroquina e aquela turma toda, eles cometeram crimes contra a saúde pública, que levou à morte de dezenas de pessoas. É inadmissível que 5 anos depois nenhuma daquelas pessoas estejam presas. Quando o Ministério Público e a Defensoria pedem indenização, isso não vai pagar a vida de ninguém, cara. O que as pessoas querem, tanto aquelas que perderam os seus entes queridos quanto a sociedade, é que as pessoas responsáveis sejam punidas, sejam levadas às barras de tribunais, que se defendam, condenadas, sejam trancafiadas por assassinato. Elas mataram essas pessoas. 18 horas. Agora, Karime, um ponto interessante também do Ministério Público Federal é que nessa última coletiva, 5 anos após o fato ter acontecido aqui na nossa capital, não tivemos ainda uma definição do principal responsável por esse colapso na saúde do estado do Amazonas. O Ministério Público Federal se ateve apenas a mencionar que a responsabilidade era dos 3 poderes, tanto do município, do estado e também do governo federal, sendo que já tinha sido avisado ali em dezembro de 2020 sobre esse desabastecimento em nossa capital. E é uma situação que acaba chamando muita atenção, né?
Sem dúvida alguma, o governo do estado do Amazonas, o governo Wilson Lima, recebeu ao longo da pandemia vários relatórios, vários e-mails anunciando, explicando todas as possíveis pioras da pandemia aqui no estado do Amazonas, medidas possíveis para amenizar, mas simplesmente preferiu não agir e ignorar. E em nota, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas afirma que desde aquele período investe na ampliação da rede, usinas de oxigênio e também protocolos de emergência e diz aguardar decisão final da Justiça. Bom, vamos seguir falando sobre o assunto agora em Manaus, 6h20. Vamos conversar com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gésio Orellana, ele que acompanhou a pandemia no estado, aqui no estado do Amazonas e passou muitas informações. A gente entrevistou demais ele também durante a pandemia. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, às 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Kenneth e todos os ouvintes da Mix 107 FM. É realmente triste estarmos aqui 5 anos depois para cobrarmos a responsabilização dos monstros colapso, né, que foram responsáveis por esse colapso em Manaus. E diga-se de passagem que é o pior colapso registrado na história da pandemia de Covid-19 no planeta. Hoje nós podemos dizer isso com tranquilidade. Não há nenhum registro em nenhuma outra cidade do planeta onde você tenha tido um drama como o do 14 de janeiro e mais do que isso. Nós estávamos falando de uma segunda onda já. Não era falta de experiência, não era falta de conhecimento, não era falta de aviso. Pelo contrário. Você estava até falando ainda há pouco, né, Gésin, sobre o fato de que houve uma comitiva, inclusive o MPF ele confirmou isso hoje, houve uma comitiva que veio ao estado do Amazonas alertar com muita antecedência de que de fato haveria esse desabastecimento e ainda assim nenhuma ação foi tomada durante esse período, que acabou resultando em vários óbitos naquela ocasião, né? Foram muitas mortes, inclusive antes disso, essa comitiva veio em janeiro, mas em dezembro de 2020, nós aqui no 18 horas, em entrevista aqui ao programa, você ressaltou exatamente essa frase: nós vamos ter um janeiro de luto pelo número de mortes. Isso porque já no início de dezembro, o ministro da Saúde, na época, o Eduardo Pazuello, esteve aqui em Manaus e anunciou que estava extinta. Eles estavam com esses anúncios, que não existia mais pandemia, ou seja, além de ter o registro de uma nova cepa mais agressiva, tivemos afrouxamento no fim de ano, tivemos todas essas situações que contribuíram para esse janeiro de luto, além da falta de atenção aos alertas que você mesmo enviou para o governo do estado do Amazonas, não é isso? Exatamente, Karime. Inclusive essa questão da nova variante da Covid-19, ela é uma das provas mais incontestáveis da negligência sanitária do estado do Amazonas na parte de vigilância laboratorial, porque nessa época, pouca gente sabe disso, né? Boa parte do pessoal responsável pela vigilância genômica estava de férias, tá? Tanto é que a detecção da nova variante, a chamada P1 à época, né? Ela foi detectada por autoridades aeroportuárias do Japão. Ou seja, detectaram lá do outro lado do mundo algo que nós já vínhamos alertando, como você bem lembrou, sequencialmente, em uma entrevista atrás da outra, né? Nós tivemos, inclusive, situações de mostrar que o aumento do número de leitos que começou a acontecer a partir da segunda, terceira semana de dezembro, ele tenderia para o caos, porque você não pode abrir leitos hospitalares sem você ter infraestrutura. E mais do que isso, profissionais de saúde, especialmente fisioterapeutas, enfermeiros e médicos especializados com doença respiratória grave. Você não pode colocar um nefrologista para atender um paciente, com todo respeito à especialidade de nefrologia, né? Para atender um paciente com doença respiratória. Então era uma tragédia anunciada. Não há argumento para você dizer que você não poderia esperar, que você não poderia ver. Até porque, Karime, eu queria lembrar outro dado importantíssimo que talvez os colegas do
Ministério Público Federal não saibam até hoje, né? É de que nós tínhamos uma abertura indiscriminada de leitos improvisados em corredores de hospitais. Você sabe disso. As pessoas que estiveram internadas no hospital sabem, lembram que inclusive elas dividiam os corredores do hospital com cadáveres. Temos registros fotográficos disso, temos vídeos, e quem vai esquecer das câmaras frigoríficas instaladas no lado externo dos hospitais. Então não há argumento razoável para você, digamos, livrar o município, o estado e a União por tamanha brutalidade, por tamanha tragédia que ceifou em 2023 conhecidas 700 mil mortes somente no Brasil. E o Amazonas, lamentavelmente, a capital Manaus acabou sendo a principal vítima desse descaso, dessa negligência e, acima de tudo, desse crime contra a humanidade, Karine. O senhor falou estado, município e governo federal. Agora, é bom ressaltar e lembrar que esses relatórios, os e-mails e todas as informações a respeito da Covid, a respeito da pandemia, vinham para o governo do estado. E ele tinha autoridade para interferir, para pedir mais oxigênio, para aumentar, para pedir pelo menos para o governo federal uma transferência antes disso. Foram 500 pessoas transferidas aqui do estado para outros estados, uma ação que de repente poderia ter sido antecipada. Então, uma responsabilidade maior poderia se dizer governo do estado, governo Wilson Lima, por não agir? Com certeza, omissão do governo estadual, porque ele é o gestor das unidades hospitalares responsáveis pela atenção de pacientes graves por síndrome respiratória aguda grave. Nesse caso da epidemia de Covid-19, todos sabíamos que o agente causal, o agente viral que predominava não era influenza. Não era metapneumovírus, era o SARS-CoV, era o vírus causador da Covid, né? Então, é uma prova inconteste também de que houve sim negligência sanitária. E uma outra contraprova indireta foi, você me fez lembrar agora, de que o Amazonas exportou a P1 para outros estados, né? Quando ele satura a sua rede hospitalar, o que ele faz? Ele se livra dessas pessoas e manda para outros estados. Ora, se a culpa era da nova variante, por que essas cidades, esses hospitais que receberam esses pacientes infectados com a P1, com a nova variante, não tiveram um colapso como teve em Manaus? Sim. Né? Então é mais uma prova da completa irresponsabilidade. Total, né? Nós temos, na verdade, inúmeras provas da negligência, da falta de sensibilidade desse governo criminoso do Wilson Lima. Eu espero que o eleitor que está ouvindo essa reportagem lembre-se disso nas próximas eleições. Ele não pode ser eleito porque ele vai ter foro privilegiado. E se isso acontecer, nós vamos continuar sem responsabilizar provavelmente o maior responsável pela pior crise da epidemia de Covid-19 no Brasil e no planeta, Karine. Agora, Jezin, como é que você avalia esse trabalho da Fundação Fiocruz nessa gestão do governo Wilson Lima? Olha, nós fizemos o que era possível, né? Nós conseguimos, né, inclusive participar de uma série de audiências públicas convocadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, convocadas pelo Ministério Público, por órgãos de controle. Nós demos diversos alertas, fizemos o que era possível em termos de assessoria, mas infelizmente fomos solenemente ignorados, né? É uma pena que isso tenha acontecido. Nós cumprimos o nosso dever social, o nosso dever estratégico enquanto uma assessoria técnica do Ministério da Saúde para auxiliar a população, em particular o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas, infelizmente, o resultado é o que nós estamos vendo, né? Centenas, milhares de mortes evitáveis, né? Um caos completo, né? Pouca gente discute esse assunto, mas o Amazonas, até a crise do oxigênio, jamais teve 2.200 leitos hospitalares ativos, e nós tivemos isso durante a crise da epidemia. E era tudo leito fake, era leito que não tinha condições de receber um paciente, não tinha técnico de enfermagem para atender, não tinha médico para atender, não tinha respirador, não tinha oxigênio. E, inevitavelmente, né, como a ABIN, por fim, depois que o Bolsonaro sai do governo, a força praticamente, forçada pelo Ministério Público Federal, resolve começar a abrir a caixa de Pandora, né? Então,
Então, são provas incontestáveis, são evidências de que nós tivemos realmente negligência sanitária e que nós precisamos responsabilizar as pessoas que fazem milhares de manauaras, milhares de amazonenses hoje lembrarem que seus parentes foram enterrados em valas coletivas, que até hoje eles sequer podem jogar uma rosa, eles sequer podem lembrar dos seus parentes porque eles nem sabem onde estão. Então acho que realmente é algo que tem que ser punido em algum momento. Eu tenho fé que isso um dia vai acontecer. Não sei quando, mas eu tenho fé que sim. Estamos aqui 5 anos depois cobrando ainda a punição, lembrando da história, porque a gente tem que lembrar sim, para que fatos como esse não aconteçam novamente. Agora, hoje o senhor analisa aí essa coletiva do Ministério Público Federal, como é que o senhor analisa? A proposta pede aí transparência, verdade, pede esse monumento que nós já falamos, esse memorial que já existe, mas tudo isso 5 anos depois, né? Além disso, ele vai pedir apoio para a família. Novamente, 5 anos depois, é uma falha também das nossas autoridades, não é? É uma falha dos órgãos de controle, sem dúvida, né? Em particular do Ministério Público, tão ativo na época do mensalão, né? Tão ativo na época da Lava Jato, né? E agora, no momento onde foram perdidas 700 mil vidas, você vê o Ministério Público sem nenhum protagonismo, né? Com falas protocolares, inclusive falando algumas coisas que já aconteceram, né? Pedindo para memorial. Essa coletiva basicamente existe, foram, né? Coisas que já executaram aqui na nossa capital, que já aconteceram. Isso nos mostra a falta de cuidado e de seriedade para lidar com uma situação tão crítica, tão traumática para o povo amazonense, Karine. Agora, Jezen, na sua avaliação, como é que poderia ter sido essa gestão do governo Wilson Lima, esse trabalho do governo Wilson Lima durante essa fase da pandemia de Covid-19? Quando esses alertas começaram a ser emitidos, qual ação você considera que seria viável naquele momento para que o governo Wilson Lima ele executasse? Olha, na verdade o que o governo precisava fazer naquele momento era lembrar que nós estávamos entrando no pico das doenças respiratórias e que não acontecem só em função da epidemia. Quem mora no Amazonas sabe que as síndromes respiratórias começam a aumentar a partir de outubro e alcançam um pico em dezembro e janeiro do ano seguinte em função do clima que esfria um pouco mais, né? E principalmente do período festivo. Então, você não tem como dizer que o governo naquele momento não poderia se precaver porque iria acontecer algo inusitado. Não, todo ano acontece, esse ano aconteceu. É previsível, né? É totalmente previsível, é algo que nós chamamos na epidemiologia de sazonal, né? É algo que acontece com regularidade, você não precisa esperar isso, que isso não aconteça, vai acontecer. Por isso que campanhas são executadas principalmente nessa fase, inclusive o governo federal enviou mensagem de texto hoje, alertando exatamente sobre a vacina da gripe. A vacinação, que a gente tem que vacinar, que isso é muito importante. Agora também foi um período em que teve muita negação à ciência e à pesquisa. A gente viu aí toda uma campanha contra a vacina, depois as pessoas também não usando máscaras, a gente viu muita gente desobedecendo, aglomerando. Teve também essa parte da população, sem dúvida, é um combo, na realidade, de atos deploráveis, né? Uma parte da população, infelizmente, até hoje dividida, né? Entre o partido A e o partido B, em que se você acredita no partido A, você usa máscara, ou se você acredita no partido B, você não usa máscara e você também não toma vacina. Então, essas mesmas pessoas que pensam dessa maneira, infelizmente, né, elas acabaram contribuindo, isso potencializou a vergonhosa resposta sanitária dada pelo governo do estado do Amazonas. Então, nós criamos, na realidade, Karime, condições ideais para transformar o estado do Amazonas, em particular a capital Manaus, num verdadeiro laboratório a céu aberto, onde você fazia experiências como, por exemplo, a da famosa imunidade de rebanho. Quem é que não lembra desse termo imunidade de rebanho, né? Que as pessoas que apoiavam o governo, o então presidente Jair Bolsonaro, acreditavam que não haveria segunda onda.
né? Porque já havíamos atingido a tal da imunidade de rebanho, que não tem o menor sentido, né? E o que nós vimos foi isso, uma combinação de negligência sanitária com uma população mal orientada, e é por isso que eu acredito que essa responsabilização, ela não deve se restringir apenas ao município e ao estado, mas também ela precisa ser estendida aos orquestradores, aos regentes dessa orquestra da morte, a essa orquestra dos 700 mil mortos no Brasil, que começa com o senhor Jair Messias Bolsonaro e vai descendo pelo Pazuello e passando pelo Wilson Lima até chegarmos nessa pessoa comum que rejeita uma vacina, que rejeita uma máscara, que rejeita a vida, né? Então é algo que realmente nos criou essa condição deplorável. Agora, você deu entrevistas, inclusive internacional, a respeito do fato, como só aconteceu no mundo inteiro, só aconteceu esse episódio aqui no Amazonas. Como é que você conseguiu explicar do porquê? Como é que eram essas entrevistas, de você mostrar o fato histórico do que estava acontecendo aqui para pessoas que não moram no país, ou até de repente pessoal do sul, sudeste? Como é que eles conseguiram entender essa dinâmica? A percepção, né? Como é que era isso? Na realidade era um pouco complicado, porque a perplexidade dos jornalistas era algo assim, mas e vocês não têm secretário de saúde? Vocês não têm governador, vocês não têm autoridade, como que vocês chegam nesse ponto, né? Então, era algo que era até constrangedor, né? Você ter que falar que o estado do Amazonas tinha um número de menos de 100 leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde, para um estado que tem aproximadamente 4,3 milhões de habitantes. Aquela época, Karime, o morador do interior do Amazonas deve lembrar que nós não tínhamos um leito de UTI habilitado pelo Ministério da Saúde no interior. O governo Wilson Lima, inclusive, abriu uns leitos fake no interior do estado do Amazonas, muito pressionado pelo apelo da situação, mas vamos perguntar para a atual secretária de saúde do estado do Amazonas quantos desses leitos que o governador inaugurou há poucos meses, anos atrás, hoje são considerados habilitados pelo Ministério da Saúde, ou seja, são validados, têm condições de funcionar. A resposta vai ser decepcionante, te garanto. Agora, Geisen, quando a gente avalia esses últimos 5 anos, e nós aqui do 18 Horas acompanhamos muito casos sobre saúde, né, Karim? Praticamente diariamente a gente recebe denúncias da saúde. E na sua avaliação, o governo Wilson Lima, no estado do Amazonas, ele aprendeu alguma coisa a lidar com esses problemas de gravidade, principalmente na área da saúde, ou só regrediu com o passar dos anos? Com certeza não aprendeu, porque se tivesse aprendido, o momento exato para aprender seria a primeira onda. Nós não teríamos vivenciado esse drama da segunda onda e nós não teríamos chegado no final de 2022 no estado do Amazonas com centenas de pessoas morrendo ainda pela doença Covid-19. Se vocês pegarem as estatísticas oficiais de mortalidade do Amazonas, nós tínhamos muita gente morrendo em 2022 ainda por Covid-19. Isso significa o quê? De que você continuava gerenciando mal a epidemia. Em certo momento de 2022, a emergência sanitária internacional ainda não tinha sido declarada como extinta pela Organização Mundial de Saúde, mas mesmo assim nós continuávamos tendo mortes. E uma outra prova, mais interessante até do que essa, é que, não sei se vocês lembram, que a velocidade de relaxamento das medidas de circulação de pessoas do governo Wilson Lima, por incrível que pareça, iniciaram em fevereiro de 2021, menos de um mês depois da crise do oxigênio. Então, assim, aprendizado zero, irresponsabilidade completa. Esse dado realmente ele chama muita atenção. Então, um mês depois começou as medidas de relaxamento. Como explicar isso para alguém de fora? É incompreensível, porque o que as pessoas pensam, né? Tudo bem, não tem um secretário, não tem um governador, mas e não tem justiça no teu país?
Não tem. Cadê o Ministério Público? Os órgãos de controle não trabalham? Cadê a Defensoria Pública? É esse ponto que a gente acaba perguntando bastante, se questionando quando a gente fala sobre saúde, pandemia, fala sobre o caos que está a saúde ainda hoje em vários setores, como até cancelamento de cirurgias por falta de insumos, enfim. A gente se pergunta muito sobre esses órgãos de controle. Será que nada é feito? Será que ainda não alcançamos o limite suficiente para que algo seja realizado? Como é que é essa tua avaliação também sobre esse tema? Olha, eu vou até fazer uma revelação aqui, que já se passaram alguns anos, né? Que eu tive uma experiência com gente, não quero aqui nominar, dos órgãos de controle do estado do Amazonas, que nós estávamos tendo conversas técnicas sobre o assunto. Eu estava prestando assessoria para essa pessoa e, em certo momento, essa pessoa me liga, 6h47 da manhã. Eu tenho registrado até hoje isso no meu aparelho celular, 6h47 da manhã, dizendo que ela não queria mais conversar comigo sobre isso e nem que isso fosse levado a público, porque não dependia dela. Eu falei, então depende de quem? Meu Deus. Né? Daquele momento em diante, eu falei, estamos sós. Estamos sós. E aquilo que a gente conversou, Karime, em dezembro de 2020, sim, de que janeiro seria um janeiro de luto, um janeiro negro, lamentavelmente se confirmou. Lamentavelmente se confirmou, porque eu tive a certeza de que estávamos sós, de que nós não tínhamos nenhum amparo e que tínhamos um governador que era, infelizmente, insensível a esse tipo de situação. E amparado por órgãos de controle. Não sei se amparado ou né? Todo mundo silenciado, né? É o silêncio que perdura até hoje, Karime. Que perdura até hoje, pronto. Você parou para se perguntar de que por que nós tivemos uma CPI da Covid em Brasília e nunca a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fez uma CPI? Desse ponto. No município de Manaus tem CPI para tudo. Abre investigação para transporte público, abre investigação para esgoto, abre investigação para uma série de coisas. E por que não abriu no município de Manaus? Por que a gente não abriu uma investigação dessa na Assembleia Legislativa? É muito estranho, né? Então, a impressão que eu tenho é que, como diz a população, naquele termo popular, né, de que estava tudo dominado. A impressão que eu tenho é essa, que estava tudo amarrado. Ninguém se mete, ninguém fala, porque aqui a gente não tem o que fazer. Agora, eu lembro também que durante as entrevistas, durante a pandemia, chegou a falar que até perseguido foi, para que não falasse mais dos números, para que não avaliasse mais. A gente está falando de um órgão do Ministério da Saúde. Exatamente. Inclusive, eu fui constrangido pela própria Fiocruz, né? Pela própria Fiocruz. Eu, inclusive, me distanciei de alguns colegas que pensavam diferente do que eu pensava, né? Alguns colegas que, inclusive, não tinham formação em epidemiologia. Eu gostaria de lembrar todos aqui que eu tenho doutorado em epidemiologia num dos programas mais bem conceituados das Américas, que é o programa da Universidade Federal de Pelotas, né? Então eu sabia o que eu estava falando. E você ouvir uma pessoa que nunca estudou dinâmica de doença infecciosa começar a falar que você não tinha evidência para dizer que estava numa segunda onda e daqui a pouco você vê o caos se instalando, é porque realmente tinha alguma coisa muito equivocada, né? E não era só a pressão interna, né? Eu recebi ameaças, né, de várias pessoas por ligação telefônica, por e-mail, mas que, graças a Deus, nada disso se confirmou. Eu também não levei à frente, não levei adiante. Não fiz boletim de ocorrência, não tinha tempo. Não é que eu não me preocupei, eu não tinha tempo, Karime. É verdade. Tinha vezes que eu recebia mais de 8, 9 pedidos de entrevista por dia. Verdade. Então, assim, não dava tempo de pensar, eu não tinha condições de me preocupar com esse tipo de detalhe, porque a prioridade era outra. Embora o governador Wilson Lima não enxergasse a possibilidade de salvar vidas como algo nobre, para mim era a minha prioridade. Agora, além disso, sobre salvar vidas, a gente lembra também que durante esse episódio, Karime, só pra gente complementar, no STJ, o STJ considerou o governador Wilson Lima como um réu por justamente comprar esses ventiladores pulmonares. E aí, o que foi levantado nesse inquérito? Que esses equipamentos, eles não eram adequados para o tratamento. Ou seja, além de ter uma compra superfaturada, segundo o STJ, além disso também não serviram para executar esse tratamento. Então, isso daí, como é que o senhor avalia esse cenário? Porque já tinha se omitido em relação ao oxigênio e ainda compra algo que não
não serve para nada. É mais uma distorção desse mandato. Eu queria lembrar de outra distorção que quase ninguém comenta, que foi aquele experimento que fizeram com a proxalutamida em hospitais daqui do estado do Amazonas. Inclusive em unidades do interior do estado do Amazonas, da rede estadual de saúde do Amazonas. É a cloroquina? Não. Proxalutamida era outra substância. Outra substância. Não era cloroquina, não era outra. Cloroquina, já era outra substância. Ela foi para os tribunais, inclusive, essa situação, né? Então, assim, são várias e repetidas situações que mostram negligência, incompetência e falta de sentimento de amor pela vida. Em algum momento das suas pesquisas, em algum momento da sua carreira profissional, você chegou a se deparar com tamanha negligência a respeito da ciência, a respeito das pesquisas de um governante ou de um empresário, de alguém que tem o poder de gestão? Olha, durante a pandemia de Covid-19, nós tivemos inclusive algumas redes hospitalares daqui de Manaus que estavam de forma fraudulenta vendendo aquelas câmaras de oxigênio. Vocês lembram aquelas câmaras que montavam sem nenhuma evidência científica de que aquilo pudesse salvar vidas, de que aquilo melhoraria a função pulmonar dos pacientes, né? Então, para mim, é o mesmo exemplo do que o presidente da República, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, fazia quando ele tirava onda com uma ema. Vocês lembram dessa cena no Palácio da Alvorada, com ele mostrando a caixa de cloroquina para um animal? O que é aquilo? Aquela é uma das cenas mais bizarras que um presidente da República já protagonizou na história do Brasil, né? Então é algo que a gente vê isso como uma forma de ultraje do executivo à ciência e ao conhecimento, e isso acaba contaminando a cabeça das pessoas. Por isso que nós tínhamos tantos brasileiros, por isso que nós tínhamos aproximadamente metade da população brasileira que ou rejeitava ou duvidava de máscara, de vacina, de distanciamento físico, e achava que essa história de aglomeração era papo, de que era papo furado, de que não tinha nenhum fundamento. Então, esse processo de descrença da ciência e do conhecimento científico, eu não tenho dúvidas que ele foi piorado, agravado durante esse período ruim, digamos assim, negativo em termos de saúde pública no Brasil dos últimos anos, né, sob gestão desse presidente irresponsável, né, e que ele tinha, infelizmente, um comandado aqui no Amazonas, o Wilson Lima, que seguia nessa direção. Agora, a gente já está seguindo para finalizar. São muitas questões e você trouxe agora para a gente mais informações que a gente até não tinha, que estamos estarrecidos também. Dessa análise de todo esse panorama, você fez uma lembrança muito importante a respeito desse ano 2026, ano eleitoral. O Brasil segue um Brasil polarizado. Então, o que conselho poderia dar para as pessoas que estão nos ouvindo, para os eleitores, para que analise, e que é muito valioso o voto? Olha, o conselho que eu dou para qualquer eleitor, independente da orientação ideológica dele, é que ele vote em candidatos que ele minimamente conhece, em candidatos que ele consegue enxergar algum produto, alguma prova de que ele atuou no município, de que ele atuou no seu estado, de que ele atuou em prol do seu país, né? E o mais importante de tudo, pessoas que já mancharam a sua biografia política, de que dividiram a culpa de forma irresponsável com o presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do atual governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Esse não deveria ser nem permitido o registro eleitoral desse cidadão, pelos crimes que ele cometeu contra a população do estado do Amazonas. E tem uma penca de deputados que se elegeram sobre esse mesmo discurso aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, inclusive de deputados federais, né? Basta lembrarmos o capitão, como é que é o nome daquele? Alberto Neto. Capitão Alberto Neto, que era um dos reprodutores desse discurso do Jair Bolsonaro há pouco tempo atrás. Ele está se comportando agora porque ele errou no cálculo, assim como o Wilson Lima errou no cálculo, achando que o Bolsonaro
Bolsonaro iria se reeleger e que, portanto, qualquer coisa que ele fizesse durante o primeiro mandato passaria impune no segundo e que no terceiro ele seria senador, eu lamento dizer que não deu certo. E que a justiça vai bater na sua porta em algum momento, e eu tenho quase certeza que a gente está chegando perto desse momento. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua presença hoje aqui, por mais uma entrevista valiosa, importante ao programa 18 Horas, falando sobre saúde. Jéssica Orellana, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Karime, você e todos os ouvintes. É uma honra, uma gratidão enorme estar aqui com vocês, poder estar compartilhando esse drama, as nossas preocupações e o conhecimento, embora de certa forma limitado, que nós temos sobre o assunto, mas que é um conhecimento que é usado em prol da sociedade, em prol do Sistema Único de Saúde, com um único objetivo, que é de salvar vidas. Muitíssimo obrigada, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Trânsito. André Meirelles, como é que está? Volta para casa, conta pra gente. Muito boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, aqui na Avenida Djalma Batista tá tranquilo o trânsito, inclusive em ambos os sentidos, né? A gente chama atenção também para esse trecho que normalmente é bastante carregado, né? Entre a Caixa Econômica até o Plaza, mas tá tranquilo hoje. Essa situação também se repete na Avenida Humberto Calderaro, onde tem boa fluidez, e também na Avenida Constantino Neri, que tá dando para trafegar aí tranquilamente. Volto com vocês. Muitíssimo obrigada, André Meirelles. 18 Horas. E agora, gente, a gente está falando sobre saúde, falando sobre dia a dia, e agora chegou o momento de a gente saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime Kennedy, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente. Quarta-feira nublada e com céu bastante carregado. E a previsão para a noite aponta céu ainda fechado, com chance de chuva em torno dos 30%. Nada de tempestade, mas podem ser pancadas leves de chuva que podem evoluir para uma chuva mais forte ao longo da noite. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 15 de janeiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta, conforme a previsão, indica pancadas de chuva ao longo do dia, com chance de 60% de precipitações durante a tarde. À noite, o céu permanece nublado e a chance de chuva cai, podendo ser pancadas leves ou aquele sereno mais forte. O resumo do termômetro: a temperatura na quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 98%. Mix. E o caso Master ganhou um novo e sensível capítulo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli determinou que todo o material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero fique lacrado e sob guarda do próprio Supremo Tribunal Federal em Brasília. Só que a decisão foge do rito normal, já que em operações da Polícia Federal, a perícia costuma ser feita pela própria corporação. A operação investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master, com alvos como o controlador Daniel Vorcaro e outros empresários do mercado financeiro. Nos bastidores, essa decisão de Toffoli gerou um alerta. O temor é que a não extração imediata desses dados, especialmente dos celulares, também computadores, possa afetar as investigações. O ministro, no entanto, diz que o objetivo é preservar as provas. O fato é que essa medida ela escancara uma tensão incomum entre o Supremo Tribunal Federal e também a Polícia Federal e pode influenciar diretamente os próximos passos desse caso. 18 Horas. E agora, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque os moradores da Zona Sul se reuniram na manhã desta quarta-feira na quadra da Reino Unido da Aparecida, lá no bairro São Lázaro, para poder receber o registro definitivo de imóveis. Uma bela ação, né, Kennedson? Você já acompanhou algumas dessas e sabe como bastante. É emocionante para as pessoas, porque essas pessoas moravam, mas não tinham esse título definitivo, as casas regularizadas. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. A entrega dos 750 registros definitivos de imóveis aconteceu aqui na quadra do Reino Unido, no bairro São Lázaro, na zona sul da capital amazonense. Durante a solenidade, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou da importância dessa entrega, que faz parte do programa Manaus Legal.
Nós estamos fazendo a justiça social através do direito à terra, né? O direito à terra é um direito fundamental e a prefeitura, além de construir moradias, ela também está fazendo a regularização fundiária. Hoje foram 750 registros de imóveis que estão sendo entregues aqui para os moradores do bairro de São Lázaro. O prefeito também falou da importância dessa entrega para a população que estava esperando por esse título definitivo há mais de 70 anos. Uma espera de 76 anos, né? Um sonho de décadas, um sonho de gerações. Muitos aqui viram seus avós se foram, seus pais se foram e não conseguiram essa política pública, esse direito à terra. Então, a Prefeitura de Manaus, ao fazer a regularização fundiária, está fazendo justiça social através da justiça à terra. Com a entrega de hoje, Manaus já totaliza aí mais de 13 mil registros entregues em todas as zonas aqui da capital amazonense. Continua aí nos próximos dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos de imigração para 75 países, entre eles o Brasil. A medida foi atribuída ao Departamento de Estado e deve entrar em vigor agora, no dia 21 de janeiro. E o objetivo é revisar os critérios de concessão de vistos. Segundo a Casa Branca, a medida é para autorizações para moradia ou trabalho nos Estados Unidos, o que exclui do congelamento os vistos de turismo e para estudantes. 18 horas. Começo de ano e o bolso do brasileiro já sente aquele baque, né, Karime? Nossa, IPVA, IPTU, aí tem o material escolar. Bom, gente, ainda tem os gastos do fim de ano, né? Quem que não passa no cartão? Pois é, a pessoa ainda tá pagando aquele parcelamento, aquele presente de dezembro, né, gente? E ainda tem ali vários outros custos, né, Karime? E pra quem tem carro, esse susto, ele é ainda maior, porque o IPVA tá carinho, hein? Sempre foi caro, né? E segundo uma pesquisa da Serasa, mostra que quase metade dos motoristas não sabe nem como é que vai pagar o IPVA, gente. De tanta conta, o IPVA acho que vai ficar por último, tá? Quem traz os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O início do ano tem sido sinônimo de aperto financeiro para muitos motoristas. Uma pesquisa da Serasa revela que 47% dos donos de veículos ainda não sabem como vão pagar o IPVA e 38% dizem que esse é o gasto que mais pesa no bolso ao manter um carro. O problema não é só o valor do imposto, mas o acúmulo de contas. Segundo o levantamento, 88% dos brasileiros consideram muito estressante pagar ao mesmo tempo o IPVA, o IPTU e as despesas escolares. Resultado, quase metade dos entrevistados admite que já deixou o IPVA atrasar em anos anteriores. A especialista financeira da Serasa, Rafaela Alves, alerta que o imposto não deveria ser surpresa, já que é uma conta previsível. O IPVA é uma despesa previsível, mas quando não entra no planejamento anual, acaba concentrando impacto no orçamento logo nos primeiros meses. Por isso é importante avaliar com calma as opções, seja pagamento à vista com desconto ou parcelamento consciente. É essencial para evitar juros, multas e perda de controle financeiro no início do ano. Uma dica é incluir o IPVA em seu planejamento anual, com pequenas reservas mensais, e para quem não planejou nesse último ano e não conseguirá pagar à vista, o parcelamento deve ser analisado para que caiba no seu orçamento e não vire uma bola de neve. Planejar ao longo do ano, avaliar descontos para pagamento à vista ou parcelar com consciência pode evitar dívidas, juros e até problemas no licenciamento do veículo. Sem organização, o IPVA vira mais um peso. E o ano mal começou para já se carregar esse peso, né? Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, tem uma fala aqui, uma participação das nossas redes sociais, é da Valciana Nascimento. Ela disse que foi fantástica a entrevista. Por favor, me fale o nome desse doutor que acabou de ser entrevistado. É o Gésen Orellana. Ele é doutor em epidemiologista e ele é da Fiocruz do estado do Amazonas.
E com a proximidade do início do ano, né, Karim, mudando um pouquinho de assunto, olha só, gente, muitos estudantes e também usuários de transporte público já começam a se preocupar com aquela regularização do cartão Passa Fácil. Pois é, e o Sinetran começou a ação Passa Fácil aqui no Shopping Manaus Via Norte. Quem traz os detalhes pra gente é Vanessa Lima. Como é que faz, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Karime Kennedy e ouvintes. E olha só, essa ação do Sinetran, a Passa Fácil aqui no Shopping Manaus Via Norte, tá rolando até a próxima terça-feira, dia 20. Então ainda tem alguns dias para quem precisa resolver qualquer pendência com o Passa Fácil sem enfrentar aquela correria típica do início das aulas. E olha, durante essa ação, eles estão oferecendo praticamente todos os serviços que a população costuma procurar nessa época. Dá para emitir ou regularizar o cartão estudantil, fazer o cartão comum, solicitar o Passa Fácil social, garantir o cartão 60+, e também pedir a segunda via do cartão caso ele tenha sido perdido, roubado ou até esteja danificado. Para ser atendido, basta apresentar RG e CPF. Se for menor de idade, aí entra a certidão de nascimento, mas sempre acompanhado de algum responsável legal. O diretor de bilhetagem do Sinetran, Fábio Byron, ressalta que o aluno já tem que estar matriculado e cadastrado no sistema do Sou Estudante Manaus. Vamos ouvi-lo. Basta o RG e CPF. No caso de alunos, né, tem que estar matriculado na sua instituição de ensino e já tem que aparecer no sistema aqui do Sou Estudante Manaus. Lembrando que o aluno, quem tem que cadastrá-lo é a instituição de ensino onde ele está matriculado e não mais o próprio aluno. 18 horas. Olha, como a gente sabe, né, quando chega perto do início do ano letivo, a demanda, ela dispara. E o melhor é aproveitar esses dias da ação para resolver tudo com calma, porque é aquele tipo de coisa que se deixa para depois vira fila, vira dor de cabeça, vira estresse. Então, vale a pena adiantar, Karime Kennedy e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas relembra hoje e deve lembrar para sempre os momentos terríveis que marcaram a sua história durante a pandemia de Covid-19. Hoje, faz 5 anos da crise da falta de oxigênio nos hospitais. Também hoje, o Ministério Público Federal informou que relatório da Agência Brasileira de Inteligência diz que uma comitiva do Ministério da Saúde em Manaus alertou sobre o colapso iminente da rede pública. E que 10 dias depois, em 14 de janeiro, ocorreu o colapso definitivo da saúde na cidade, com falta de oxigênio e mortes de pacientes. Segundo o Ministério Público Federal, o número de mortos na crise do oxigênio pode ser maior do que os cerca de 60 contabilizados até agora. Os procuradores querem que os governos federal, estadual e municipal paguem 4 bilhões de reais em reparações e que façam programas de apoio psicossocial e a construção de espaços de memória coletiva. O Amazonas teve mais de 14.500 mortos na pandemia. Se tornou o epicentro da doença no Brasil e virou notícia internacional. A população não deve esquecer os momentos de extremo sofrimento de milhares de famílias, de cobrar a responsabilização dos erros das autoridades. Afinal, um povo que esquece seu passado está fadado a repetir os erros. E certamente não é isso que deseja a maioria da população do Amazonas. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18 horas News. Tamo junto. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.